Bom dia, igreja. Como é maravilhoso poder louvar o Senhor nesta manhã e escutarmos esses louvores tão lindos. Sim, o Senhor é a minha luz e nós aguardamos a volta dele, amém? Achei tão especial quando a irmã disse, criando expectativa. O irmão sabe o que é isso, irmão? É quando você tem um desejo e você começa a imaginar como aquilo vai ser. Olha que precioso, irmão. Você é um servo do Deus Altíssimo, alguém que entregou a vida para Jesus, você aguarda, gera, cria uma expectativa. Como vai ser? Vai ser hoje? Vai ser amanhã? Será o mês que vem? Jesus vai esperar minha mãe se converter? Jesus vai esperar meu filho, meu irmão, meu amigo? Sabe, gerar essa expectativa no coração, irmão. Som do teu coração. Vê se há esse desejo da volta do Senhor Jesus. Ou será que você é como a minha esposa, que antes de casar ela dizia assim, espera eu me casar, Jesus. Jesus esperou. Já estamos casados há 34 anos. Ela não pôde estar aqui. Puxa vida, não estou acostumado, né, irmã? As crianças, né, vão poder sair, ter lá o seu culto do jeitinho deles. Acho que já saíram, né? Muito bem. Irmãos, é sempre um grande privilégio poder estar aqui à frente da igreja. E eu fiquei muito contente quando o pastor falou assim, olha, você vai estar pregando domingo pela manhã. E eu fiquei muito contente. Mas é sempre uma responsabilidade. E nós oramos e nós buscamos saber o que o Senhor desejava falar à sua igreja, porque não é o que eu quero, mas o que o Senhor deseja. E o Senhor colocou no meu coração falar nesta manhã sobre casamento. Não serão dois, mas um só. Uma só carne. Não dá para enxergar, né, mas quase que. Muito bem. Acho que não escolhi direito as cores e as letras, né? Mas enfim. Nessa semana, irmãos, eu tenho um grupo de futebol. E eu soube que um menino havia casado. Né, e ele estava do meu lado. Antes de começar a partida, o jogo de futebol, eu olhei para ele e disse assim, olha, eu soube que você casou. Que bom. Ele confirmou, né? Eu falei assim, olha, você fez a escolha certa. Você escolheu o melhor para a tua vida. E ele olhou para mim surpreso, ele falou assim, você é o primeiro que está me dizendo isso. Todos me falaram que agora você vai ver como é que as coisas funcionam. Casamento é uma furada. Falaram isso para ele. E eu me admirei daquela situação e eu disse, olha, você vai compreender nos próximos anos que se você se doar e entender o que o casamento significa, você vai ver que como eu, 34 anos, eu posso dizer com toda a alegria do meu coração, é muito melhor agora. Começou bom, se transformou em algo precioso, foi melhorando, e quando a minha filha casou, o negócio ficou melhor ainda. Porque, irmãos, estava eu e minha esposa agora, novamente em nossa casa. É muito bom. Então eu pude compartilhar com aquele menino, é um menino, né? Acabou de se casar agora, que coisa maravilhosa, irmãos, mas eu fiquei surpreso, e aquilo mexeu comigo. E eu então, ontem pela manhã, me preparando, e a gente quer sempre escolher, né? Senhor, 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 me ajoelhei, e eu disse, Senhor, que não seja algo para mim, porque eu estou cheio de necessidades, irmão, você não sabe, mas eu estou cheio de necessidade.
O Senhor precisa falar muito comigo, preciso mudar muitas coisas na minha vida, eu preciso firmar os meus passos em muitas coisas que estou fazendo, mas eu disse, Senhor, não seja para mim. E o Senhor então me mostrou esse texto da palavra de Deus, Mateus capítulo 19. Acho que não vai ajudar muito, né, irmãos? Muito bem, Mateus 19, verso de 1 a 12. Eu vou pedir que o irmão, com um vozeirão muito bom, meus irmãos todos já olham para cá, né, irmão? Por favor, irmão, fique em pé, abra sua Bíblia e leia para nós. Se conseguir ler ali, tudo bem, se não, leia na sua própria Bíblia. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a eles alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, porque por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e a repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo que quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Muito bem. Nós gostamos de complicar. O próximo slide. Os fariseus falavam sobre divórcio. Jesus estava falando sobre casamento. Gostamos de desviar nossa atenção dos verdadeiros problemas e começamos a olhar para as consequências do problema. Você já reparou? Alguém vai falar sobre economia. E o quão importante é. E imediatamente na nossa mente vem: mas é difícil, mas não consigo, mas não posso. Ao invés de aprendermos o que devemos fazer, costumamos dar importância aos problemas que vamos enfrentar a respeito do assunto. Notem que os fariseus estavam mais interessados, sim, em pegar o Senhor Jesus numa palavra do que realmente aprender sobre aquele assunto. Mas o Senhor Jesus sempre muito firme. Aliás, irmãos, quando eu estava lendo essa palavra, eu disse: duro é essa palavra. Principalmente nos nossos dias, aonde, me parece, os jovens começam a sua vida conjugal, imaginando: se não der certo, termino imediatamente, porque afinal, eu preciso ser feliz. Nesses nossos dias, a juventude imagina que ela tem o respaldo da igreja, porque me parece que muitas vezes a igreja não se posiciona.
Ela tem o respaldo da família, porque os pais já passaram por essa dificuldade. Ela tem o respaldo dos amigos, porque os amigos pensam assim. Mas Jesus, irmãos, Jesus não pensa dessa forma. Aliás, ele reforça dizendo, no princípio não foi assim. O que aconteceu, ou o que está acontecendo hoje, irmãos, e muitas vezes por permissão, os homens estão colhendo, estão sofrendo para poder resolver um problema, uma situação que talvez seja mesmo difícil de resolver. Mas, irmãos, eu creio no poder de Deus e creio nos milagres do Senhor. O casamento deixará pai e mãe e tornará uma só carne. Serão um só. O irmão consegue abstrair isso do texto bíblico? Não serão dois, serão um. Uma só carne, irmãos. Me parece que nós não percebemos, ou nós não queremos entender o que isso significa. Não serão mais dois, mas somente um. Um casal. Uma só carne. Esta é a visão de Deus para dentro do teu lar, dentro da tua casa. Vocês não são mais dois, são um. Olha só, né? São, plural, um. Vocês são um, não dois. Se os irmãos não conseguirem entender mais nada do que eu falar aqui nesta manhã, entenda isso. Vocês já não são mais dois. Vocês são um somente. Uma só carne. Mas como entender isso? Quando entender isso? Como aplicar isso? Porque é fácil falar, não é mesmo? Difícil é compreender, difícil é quando entender, e difícil é aplicar isso, não é verdade? E eu gostaria de pensar, então, sobre essas 3 perguntas. E vou tentar mostrar para você o que Deus espera que você faça para poder viver essa grande experiência do casamento. Em primeiro lugar, vou tentar responder a pergunta, né? Como entender isso? Para responder essa pergunta, em primeiro lugar, irmãos, devemos olhar para nós mesmos. Nós temos nossas qualidades, temos nossos defeitos, gostamos de exaltar nossos feitos e somos coniventes. Não sei se essa palavra é correta. Aceitamos com muita facilidade nossos próprios defeitos. Já reparou? Acabei de cometer algo ruim, fiz algo errado, mas choro, penso sobre aquilo e imediatamente continuo a minha caminhada aceitando muito facilmente, a não ser que eu tenha um problema psicológico a respeito das coisas da minha própria vida, né? E realmente é um problema psicológico quando nós não aceitamos nossos erros e sofremos por causa disso, mas a grande maioria de nós, irmãos, simplesmente aceitamos nossos erros e continuamos nossa caminhada. Não é verdade? Às vezes sim, irmãos, nós nos esquecemos. Você, mulher, você, marido, você esquece que você é um homem de qualidade, você é uma mulher de qualidades, você é um homem que tem defeitos, você é uma mulher que tem defeitos. Eu preciso olhar para dentro da minha própria vida e entender que eu sou bom, eu sou mau, eu sou horrível e eu tenho minhas dificuldades. Me parece que o Senhor nos convida
a olharmos para nós mesmos sendo sábios. Lembro-me de uma aula que o Humberto nos deu na reunião de homens, quando falávamos sobre sabedoria. Faz muito tempo, né, Humberto? Que dias preciosos foram aqueles, né? E lá nós aprendíamos sobre sabedoria, irmãos, e esse é um aprendizado meu, né? Eu entendi que é muito bom quando nós somos sábios, principalmente como homens. E nós podemos então olhar as nossas atitudes com sabedoria, para que possamos perceber, irmãos, que não somos tudo aquilo que pensamos ser. Isso tem seu lado mal também. Às vezes nós olhamos para nós mesmos e não nos valorizamos. Mas a grande verdade no relacionamento conjugal, o grande problema é quando nós achamos que somos a cereja do bolo, né? E que o nosso cônjuge foi muito agraciado por nos ter. Me parece que essa é a grande dificuldade do casamento, é quando nós nos achamos superiores àquele que Deus colocou ao nosso lado. Então, nesta manhã eu gostaria de pedir aos cônjuges, olhar para você mesmo com sabedoria e analisar suas próprias atitudes. Isso é sinal de sabedoria, quando você não analisa a atitude do outro, mas analisa a sua própria atitude. E você então olhando para aquilo, pensando, isso é bom, isso eu devo buscar mais ainda, isso é ruim, eu devo abandonar. Sabe, quando nós olhamos para nós mesmos e entendemos no que devemos mudar, no que precisamos ser para poder abençoar aquele que está ao nosso lado. Mas esse mesmo slide que eu preparei aqui, o próximo, se tivesse condições de olhar, é igualzinho ao primeiro. E quando eu coloquei aqui, eu falei assim, não, eu vou deixar igual mesmo, porque nós precisamos olhar nosso cônjuge com o mesmo entendimento, que o nosso cônjuge também tem qualidades, o nosso cônjuge também tem defeito, o nosso cônjuge também carece de reconhecimento, o nosso cônjuge também se acha muitas vezes. O nosso cônjuge muitas vezes acha que bem-aventurado foi você por ter me escolhido. Não se engane, somos assim. É assim a nossa participação no casamento. O homem, a mulher, cada um. Nós precisamos entender que também o nosso cônjuge, assim como nós, qualidades, defeitos, necessidade de reconhecimento, que também aprecia as suas próprias atitudes, porque se não fosse assim, irmãos, talvez nós não teríamos escolhido. Já pensou nisso? Que se o teu cônjuge não fosse assim, talvez você tivesse deixado ela passar, ou deixado ele passar. É porque ele é exatamente assim que você o escolheu. Só que muitas vezes nós começamos no casamento pensando que eu sei que ele tem esses defeitos, ou que ela tem esses defeitos, mas eu vou corrigir. Se engana. Jovem, olha direito, porque não corrige. Na verdade, os dois se modificam. Os dois se modificam. E muitas vezes se modificam não naquilo que o outro deseja. Mas, irmãos, é como... que exemplo que eu posso usar? Puxa vida. Pensei em dente. Teu dente entortou, você vai no ortopedista, meu Senhor amado.
Orto alguma coisa que não me vem à memória agora. O teu dente está mal encaixado. Já reparou que conforme você vai mastigando, ortodontista, né? Isso. Obrigado aí quem assoprou. Conforme os dentes, eles estão fora de lugar. E você começa então a usar, e de repente eles começam a trabalhar e os dentes se encaixam. Torto, de alguma maneira eles se encaixam. E é assim, irmãos, no casamento. De alguma maneira vai tendo que descobrir como se encaixar, como melhorar. Irmãos, a minha filha saiu da nossa casa. E hoje eu olho para a casa dela e falo assim, não é possível que você saiu lá de casa. Porque você já não é mais a minha Aline. Lógico, irmãos, ela já não é mais a minha Aline, filha que saiu da minha casa. Agora ela é a Aline, esposa do seu marido. Ela é mãe. Ela teve que mudar, se adaptar, modificar. Mas com certeza o Alexandre, se eu perguntasse para ele, ele ia dizer, eu queria que a Aline modificasse isso. E a Aline, então, eu sempre escuto dela que ela tem uma lista de coisas que gostaria de mudar no Alexandre. Mas, irmãos, não é assim que funciona. Precisamos, então, entender que, assim como somos, nosso cônjuge também é. Devemos entender que o nosso cônjuge, assim como nós, tem necessidades, tem defeitos, tem qualidades, precisam ter reconhecimento. E para continuarmos a entender esse desejo de Deus sobre casamento na nossa vida, nós precisamos entender, ou devemos entender, que é preciso olhar para o nosso casamento tendo uma visão de Deus. E aqui entra o texto bíblico que eu gostaria de citar. O texto, o Senhor Jesus diz que uma só carne. Um só. Não sei se você é como eu, mas eu leio isso aqui, e eu imagino isso aqui, eu fico imaginando eu e a Neuce, um braço meu para cá, uma perna minha para lá, um braço dela para lá, uma perna dela para cá. Não sei se você faz assim como eu, ou só eu que tenho esse pensamento meio estranho, né? Eu fico tentando imaginar, irmãos, como é que é se mover. Nós passamos uma experiência assim agora, outro dia, no nosso encontro de líderes. A Gladys está aqui, lembra, Gladys? A Gladys foi minha colega de parceria aqui na dupla, né? Não era dupla, éramos em 4. Estávamos em 4, amarrados pelas pernas, tendo que caminhar em direção a um objetivo. Imagine, irmãos, a Gladys sofreu do meu lado. Porque a minha perna teimava em abrir cada vez mais e puxava ela. Eu ia abrindo a perna e puxando a Gladys, e a Gladys puxando os outros, e ela me arrastando para de volta para o caminho. Como foi engraçado aquilo, mas foi muito divertido. Mas é mais ou menos algo parecido, irmãos. Mas Deus deseja que andemos juntos, que sejamos um só. Essa é a vontade de Deus. Desde o princípio, Deus olhou para o casamento e disse, deixará o homem pai e mãe, e unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Não serão 2, serão uma só carne. O que acontece com um, acontece com o outro. Coisas boas, coisas ruins. Quem é casado aqui já sabe. A vida íntima traz consequências. Quem é casado aqui sabe que o dinheiro cai na conta e meu filho é um só. As ações realizadas no casamento irão refletir como resultado do casal.
Às vezes nos esquecemos disso, irmãos. Se a mulher sai para a vizinhança, compartilhando fatos, que muitas vezes irão denegrir a imagem do casal, destruir a família, mas ela não tem problema nenhum em compartilhar aquelas informações tão íntimas do casamento. O homem já é um pouco mais reservado a respeito disso, né? Conversa de rodinha de homens não sai conversa sobre casamento. A gente até compartilha algumas coisas, mas a maioria delas fica, fechadinho, homem não compartilha. Não sei porquê, mas homem não tem facilidade em compartilhar coisas de casamento, não. Coisas que acontecem lá na intimidade do casal. Tem uns que compartilham umas coisas, mas é tudo mentira. Compartilha para se engrandecer diante dos colegas e na prática não é nada daquilo. Na prática ele está só querendo tirar onda com os companheiros. Já escutou umas histórias estranhas, né? Mas todo mundo sabe, olha, assim, não é nada disso, mentiroso. É essa a conclusão que os homens fazem das histórias que se escuta. Quando alguém corajoso ou mentiroso compartilha alguma coisa. Precisamos compreender que há consequências no casamento. A visão de Deus é que o casal poderá se orgulhar dos seus grandes feitos. Irmãos, eu tenho na minha vida grandes feitos. E eu me lembro de algumas, vou citar aqui. Minha filha Aline. Irmão, deu trabalho, mas consegui produzir aquela obra-prima que é a minha filha. Eu e minha esposa, tivemos que lutar, trabalhar muito para conseguir fazer aquela obra-prima. Mas, irmãos, essa já não deu tanto trabalho. Produzindo 2 obras-primas, melhor ainda. Minhas 2 netinhas. São preciosidades do nosso casamento, irmãos, e que nós temos o privilégio de ter juntos. Minha filha, minha netinha Eloá, minha netinha Estela. São preciosidades e conquistas do nosso casamento. São preciosidades e conquistas que Deus nos concedeu, porque um dia eu escolhi a Neuce, e um dia a Neuce me escolheu. E decidimos que formaríamos uma família, e eu deixei a casa dos meus pais, e ela deixou a casa dos seus pais, e nos tornamos um. Eu lembro, a minha esposa sempre tira comigo, porque eu a pedi em casamento, irmãos, com 30 dias de namoro. Consegue imaginar, irmãos? Irmãos, eu não brinco em serviço. Quando eu sei que o negócio é bom, quando eu sei que o negócio é difícil, é precioso, então, meu filho, se deixar passar, já era. Então, tem que garantir a presença rapidinho. Eu a fiz entender que, olha, comigo não é brincadeira. O negócio é sério. Então, nós estamos namorando. Eu quero que você seja minha esposa. Se você vai querer, eu não sei, mas eu quero. E ela riu da minha cara naquele momento, né, irmãos? Eu não recebi um sim. Nem lembro exatamente qual foi a resposta dela, mas eu fui para casa com a certeza que a minha parte eu fiz. E eu sempre entendi que namoro, você namora para casar. Me parece que a juventude de hoje namora para, sei lá para quê. Apressam as coisas, não medem as consequências, esquecem que estão entrando em campo minado, estão entrando em lugar difícil. É preciso pensar, é preciso orar, é preciso compreender, é preciso buscar a vontade de Deus. Eu vou acelerar um pouquinho, irmãos, porque parece que o meu horário já está concluindo.
Então, irmãos, a vontade de Deus é que sejamos somente um. E principalmente, irmãos, ao entendermos o que Deus deseja para o casamento, nós compreendemos que haverão problemas. Um dia eu sentei com a esposa do meu sogro. Ele casou agora novamente, ficou viúvo, casou. E um dia foram lá no meu escritório e estavam compartilhando, foram à minha casa. E ele disse, nós não temos problemas. Eu falei assim, se preparem, porque no casamento sempre haverá problemas. Sempre, sempre. Porque, irmãos, casamento é uma instituição divina, família, irmãos. É uma instituição de Deus. E o diabo sempre vai querer destruir. Então, se o diabo não deseja isso, ele vai sempre colocar obstáculos. E muitas vezes, nem é ele que vai agir. Muitas vezes é a mulher mesmo, muitas vezes é o homem mesmo, né? Ele vai colocar a culpa no diabo, mas o diabo não tem nada a ver com aquilo, né? Mas haverão problemas. E nós precisamos aceitar isso. Mulher, menina, você que está aí sonhando com o teu príncipe encantado, haverão problemas. Teu príncipe encantado tem vezes que vai acordar de manhã e ele vai parecer não o príncipe, mas o Shrek. E é verdade, irmãos. Quando eu voltei da lua de mel, a minha esposa descobriu que eu era o Shrek. Meu cabelo parece um negócio de índio, assim, fica para cima, assim, irmãos. Porque é muito oleoso, né? Então, quando eu acordo de manhã, antes dela me olhar, eu pego, dou um jeitinho de esparramar a cabeleira. Mas eu fico imaginando, irmãos, a minha esposa acordando de madrugada e olhando para meu rosto, dormindo branco daquele jeito, viu? Deve ser uma visão muito horrorosa, irmãos. Ainda bem que ela me ama. Mas, irmãos, teremos problemas, mas precisamos aceitar. E eu quero concluir, vou adiantar aqui, vou simplificar. Quando devemos entender isso? Responder essa pergunta, irmão. Quando é que você deve entender a respeito disso que eu acabei de colocar? Antes de começar a namorar. Ah, pastor, já estou namorando e não sabia disso. Antes de casar. Ah, pastor, já casei. Antes de se separar. Ah, pastor, já me separei. Antes de morrer. Deus sempre nos dará oportunidade para sermos melhores. E se você já se separou, quem sabe Deus quer moldar o teu coração para que você tenha atitudes corretas segundo a vontade dele na tua vida. Então, antes de namorar, antes de casar, antes de se separar, antes de morrer, não sei qual é o momento da tua vida que isso está acontecendo, mas é preciso compreender que no casamento vocês não são dois, mas são um. Um no relacionamento. Não existem mais amigo do marido, amigo da esposa. Existem amigos do casal. Se não é amigo do casal, não é teu amigo. Amigos do casal. Nos relacionamentos, nas finanças. Irmão, não é meu dinheiro. É nosso dinheiro. Irmãos, isso é terrível. Eu acho que essa é uma desgraça do nosso tempo. É quando nós ficamos... É quando nós dizemos, meu recurso, meu dinheiro, eu faço o que eu quero. Não é assim, irmãos. É um só. É um só. É nosso recurso. Nosso dinheiro, ou temos ou não temos. Eu escutei essa semana um homem falar com muita propriedade sobre economia. É um assunto que eu gosto muito. E ele falava, eu separo, eu organizo, eu faço. E a minha esposa se atreveu a apresentar o cartão de crédito para ela e me pedir, você pode me ajudar a resolver esse problema? E ele falava, ajudei ela a resolver o problema, mas
Passou um tempinho, lá estava ela de novo com o mesmo problema. Mas eu fiquei tão angustiado com aquela história, com aquele homem, porque, irmãos, eu não conseguia ver nele o amor com a sua esposa para vencer aquela dificuldade como se fosse um. Mas ali literalmente, o que é meu, o que é teu é teu. As tuas contas são tuas, as minhas contas são minhas. Eu faço o que eu quero, você faz o que você quer. Sabe onde é que vai acabar esse casamento, irmãos? No divórcio, na dificuldade. Porque, irmãos, nós casamos com pessoas diferentes de nós. Se somos muito econômicos, a nossa esposa talvez seja um pouquinho mais mão aberta. Se somos muito mão aberta nós dois, aí vamos sofrer nós dois juntos, irmãos. Se não temos mentalidade nenhuma de guardar, de economizar, de prover, então sofreremos os dois. Mas serão os dois. É melhor que até que seja assim, porque daí vão ser reciprocados juntos, vão ser falidos juntos, vão ter que perder a casa junto, vão perder o carro junto, vão fazer... Irmãos, mas é tão maravilhoso, irmãos, quando um sabe economizar, o outro já é mais solto, mas os dois sentam à mesa, os dois discutem como é que vai ser gasto o dinheiro, como é que vão aplicar, como é que vão fazer isso, como é que vão fazer aquilo, os dois decidem, irmãos. Isso é maravilhoso. Eu sempre compartilhei com a minha esposa tudo aquilo que eu tenho na minha vida financeira. Muito pouco, aqueles momentos que não tínhamos nada, ela sabia. As minhas irmãs sempre me criticaram. Eu, se fosse você, falavam para Neuce, né? Compra escondido. Faz do jeito que você quis. Tem que ter, tem que fazer. Aí ela olhava para mim, né? Mas a gente sabia que nós dois sabíamos quanto é que tinha na conta. A gente sabia quanto é que ia entrar, o que não ia entrar. Ela sabia, irmãos. Vontade de comprar muitas coisas, Deus, nós sempre tivemos também. Mas, irmãos, entendemos que o dinheiro é um só. E precisamos, então, lutar por isso. Na educação dos filhos, nos projetos da vida, carreira, aquisições, sonhos. Irmãos, minha esposa tem um sonho de visitar o Nordeste. E eu estava guardando dinheiro. Ela sabe, porque se ela entrasse lá e pegasse, mas eu tinha criado uma caixinha no Nubank, né? Para realizar o sonho dela. E eu estava quase chegando lá, irmãos. Me falaram que custava em torno de uns 10 mil reais uma viagem por Nordeste. Então, eu estava lá na caixinha. Já guardando já, né? E nós fomos comprar nosso apartamento. Aí, ela com todas as letras, ela falou assim: o sonho pode esperar um pouquinho. Aí nós fomos lá e usamos o sonho dela. Para dizer bem a verdade, irmãos, eu amo Camboriú. Então eu falo sempre para ela assim, sou um chato até. Eu falo assim, com o dinheiro que eu vou gastar para ir para o Nordeste, eu vivo como rei em Camboriú. Mas, irmãos, Camboriú é Camboriú e no Nordeste é Nordeste, né? E é o sonho dela. Já estou guardando de novo, irmãos. Pouquinho. Quando eu puder um pouquinho mais, vai ser um pouquinho mais. Mas é o sonho dela. Irmãos, eu fico apavorado só em pensar em ter que pegar avião. Eu tenho pavor de avião, irmãos. Mas é o sonho dela. E o sonho dela, irmãos, precisa ser o meu sonho. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ficar em pé. Eu quero orar por você. Obrigado, igreja, pela oportunidade. E que você possa guardar. Deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne.
Senhor amado, a Tua palavra foi, ó Deus, trazida ao Teu povo. Eu sei, meu Deus, que a Tua palavra não volta vazia. Eu sei, meu Deus, que o Senhor é grande e poderoso, ó Deus, para transformar as nossas vidas. Meu Deus, o que eu preciso mudar na minha vida, Senhor, é a minha oração. Para que a minha esposa seja mais feliz. Para que ela possa viver esses dias com maior leveza, com tranquilidade, Pai. Ajuda-me, Senhor amado, como marido, a abençoar a vida dela. Mas não somente eu, Pai querido, todos os maridos aqui presentes. Senhor amado, que possamos sempre ter esse desejo de poder estar sempre ao lado delas, para abençoá-las, para honrá-las, para amá-las, para andar, ó Deus, com elas, Senhor, nessa caminhada, cada dia. Ó Deus, muito obrigado. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe.